Boa noite, bem-vindos aqui às lives às segundas-feiras com Ana Antunes, responsável pelo OK no Porto e coach do OK Institute. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, vamos convidar aí o pessoal a entrar, vai dando aqui esta musiquinha, que é o tempo de dar para convidarmos as pessoas aqui a entrar. Vai convidando aí, bem-vindos, bem-vindas, todos vocês. Convidar aqui as pessoas a entrar nesta live. Hoje vamos falar sobre a origem das crenças limitantes. Continuar aqui neste nosso tema das crenças. Não sei se vocês têm estado a gostar desse tema, se não. Se acham que vale a pena continuar ou não. Vocês é que têm que dizer. Eu gosto do tema. Impacta muito a vida da pessoa. As crenças fazem com que nós tenhamos muitas, não é? Tomamos muitas decisões e tenhamos muitos resultados na nossa vida. Então é super importante este tema das crenças. Muito conhecer sobre crenças limitantes, sobre crenças potenciadoras. E hoje vamos falar da origem das crenças limitantes. Estou aqui a convidar as pessoas aí desse lado. Espero que também estejas a convidar os teus amigos, os teus contactos, as tuas pessoas, que é para estarem aqui neste momento de live extraordinária, aqui do OK no Porto. Aqui a acabar as minhas... Oi? Já está? Já fiz os meus convites? Já fizeste os teus convites aí desse lado? Boa noite, Pedro Seixas. Convidem aí os vossos amigos para irem entrando. Boa noite, Brígida. Madeira aqui representada. De onde é que vocês me estão a falar? Rafaela, Pedro, Ana, Cristina, Brígida, José. Aqui o pessoal lindo e maravilhoso entrar. Convidem os vossos amigos, que é para entrarmos aqui no nosso tema sobre as crenças. Eu tenho falado muito sobre crenças limitantes, crenças potenciadoras. Hoje vou falar sobre a origem das crenças limitantes. Um pouquinho da minha experiência. Maia, estás a falar da Maia? Boa, Pedro. O resto do pessoal está a falar de onde? Ninguém diz nada. Podem falar. Não interrompe nada. Tá? Muito bem. Então vamos lá pensar aqui um bocadinho de onde é que vem essa origem das crenças limitantes. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que pode impactar ou que pode trazer essa origem? Como é que pode ser formadas essas crenças limitantes no sistema? Como é que vocês acham que isso tem acontecido? Que é para vocês também partilharem um pouco. De repente, trazem-me aí uma nova perspectiva, uma nova forma de verificar, de ver, um novo significado sobre a origem das crenças. Que eu também gosto de aprender com vocês. Ricardo está a falar da Branca ali da zona de Aveiro, não é? Albergaria, por aí assim. Aveiro, distrito Aveiro. Branca é tudo muito branquinho aí, não é, Ricardo? É isso? Muito bem. Vamos falando aí o que é que vocês acham, ou quais é que vocês acham que são as origens, de onde é que vem a origem dessas crenças limitantes. E eu trago aqui algumas origens que são comuns. Não estou a trazê-las todas, obviamente, que isso não se esgota neste tema. Aliás, eu tenho falado muito sobre crenças, então não se esgota neste tema, quase tudo branco, não é? E existem muitas outras perspectivas e muitos de vocês trazem de certeza outras origens, até pela vossa própria tomada de consciência, e percebem que elas são instaladas também de outras formas. Falei já de várias formas, hoje quero falar então principalmente de quê? De como é que aparecem as crenças limitantes? Muito através de influências de outras pessoas, influências do meio, influências de nós próprios, dos nossos valores, da nossa própria identidade. Também sobre experiências que nós vivemos, que fazem com que nós tenhamos algumas crenças, a forma como nós vivemos, os resultados que nós tivemos dessas experiências, também estão na base das crenças limitantes. E temos também algumas mensagens que às vezes ouvimos ou que nós próprios transmitimos a outras pessoas, ou que também temos essas mensagens para nós próprios. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu pelo menos tenho muitas mensagens comigo mesma, não é? Muitas conversas interiores, digamos assim. E muitas vezes eu tanto me elogio como me critico por aquilo que eu faço, pelos resultados que eu tenho. E tudo isso tem essa base, ou está também ligado à origem das crenças limitantes. Tá bom?
Então vamos lá, vamos começar. A primeira origem comum que eu trago aqui é as experiências pessoais e generalizações. Generalizações têm muito a ver com um termo da programação neurolinguística, mas se pensarmos bem, generalização é acontecer algo e eu acho que aquilo é igual para tudo o que é parecido com aquilo. Então, por exemplo, muitas pessoas têm sucesso. Eu estou a falar de crenças limitantes, também posso fazer isto pelo inverso. Se eu quiser falar de crenças potenciadoras, eu falo isto pelo inverso. Mas muitas pessoas têm experiências na vida que o mesmo tipo de experiência traz sempre o mesmo resultado. E quando esse tipo de experiência traz um resultado negativo, a pessoa começa a acreditar que ela não tem capacidade para fazer aquilo. Ou ela começa a acreditar que é impossível fazer aquilo. Ou ela começa a acreditar, por exemplo, fazendo uma generalização. Todas as vezes que eu faço isto, o resultado é este. Então, pelas experiências que a pessoa vai tendo, pela forma como ela vai tendo os seus resultados, pelo significado, e o significado eu vou falar um pouco mais à frente também, tudo isso faz com que a pessoa instale determinadas crenças no seu sistema. Então o que é que acontece? Existiu um facto, nós até falamos isso lá no mapa, não é? Existiu um facto, um acontecimento, um evento, algo que aconteceu. Com isso, eu tenho, antes disso acontecer, eu não sabia o que era, está tudo bem, eu tive esse determinado facto. E aí esse evento trouxe para mim, gerou em mim determinadas emoções. E essas emoções fizeram com que eu tomasse determinadas crenças, determinadas decisões, lá eu falo isto de uma forma diferente, está bem? Só que isso faz o quê? Com que a pessoa comece efetivamente a acreditar que aquilo passa a ser sempre assim. Por exemplo, pessoas que tiveram já, por exemplo, mais do que uma relação e as relações foram sempre falhadas. Elas começam a ter uma crença no seu sistema que as relações são sempre erradas, ou qualquer relação que a pessoa tenha vai dar sempre errado, ou a pessoa que vai ter com ela tem sempre aquele defeito. O que é que ela faz? Pela experiência que ela teve com as várias relações e pelo resultado que ela teve, ela começa a generalizar e a acreditar que vai ser sempre dessa forma. Existe inclusivamente um dito popular, não é? Por exemplo, que é: os homens são sempre iguais. Os homens não são sempre iguais, ou não são todos iguais. Existem homens de uma maneira e homens de outra maneira, e da mesma forma que existem mulheres de uma maneira e mulheres de outra. Então, sempre existe uma forma diferente. E muitas vezes acontece o quê? Se a pessoa está a ter sempre o mesmo resultado, significa que ela precisa o quê? De flexibilidade, flexibilizar, ou ter outras atitudes perante a relação para que as coisas comecem a ser diferentes. Porque se ela não fizer isso, o que vai acontecer é, sempre vai vir uma relação idêntica ou pior, para que a pessoa comece a tomar consciência do que ela tem que mudar na vida dela, para que aquele relacionamento comece a ser diferente. Não sei se isso faz sentido para vocês ou se ficou muito estranho, mas na prática é isto. O significado das experiências que eu dei, vou tirar os significados, que eu vou falar dos significados mais à frente, mas todas as experiências que eu tive, que tiveram sempre o mesmo resultado, trouxeram para mim algo no meu sistema. Quando eu estou a dizer para mim, estou a trazer para mim porque eu também tenho, está bem? Mas todos vocês aí desse lado também têm situações desse género. O que é que acontece? A pessoa generaliza e acha que vai ser sempre assim em determinadas situações. Então essa é uma das origens comuns das crenças limitantes. Bem-vindos a todos, está aqui pessoal a entrar. Vou reforçar aqui para vocês convidarem as pessoas a estarem presentes aqui connosco na nossa live. Ela vai ficar gravada, ainda assim, em direto é sempre diferente, que a pessoa pode fazer o comentário, eu sempre vou lendo o comentário, pode fazer perguntas, eu posso responder às perguntas. Então, sintam-se à vontade de partilhar, de fazer as vossas perguntas, tirar as vossas dúvidas. Aquilo que eu souber responder, eu vou responder. Aquilo que eu não souber responder, eu vou pesquisar, porque eu também não sei tudo, tá? Aliás, a ignorância é das coisas mais democráticas no mundo. Há muita coisa que eu ainda não sei. Há muita coisa que eu ainda vou aprender. E há de chegar ao meu dia final e há muita coisa que eu nunca vou chegar a aprender. Faz parte. Então, primeira origem mais comum, digamos assim, então, das crenças, da origem das crenças limitantes, como eu falei, é experiências pessoais e generalização
daquilo que nós fazemos, sobre essas experiências que nós tivemos, que tiveram sempre resultados repetitivos. A segunda origem comum que eu trago aqui são as mensagens sociais e culturais. Muito aquilo que vai passando de geração para geração. Por exemplo, eu falei há pouco, os homens são sempre iguais. É uma frase que vai passando de geração para geração. Muitas vezes passa, por exemplo, de avós para pais, de pais para filhos. E isto vai se tornando algo que as pessoas começam a acreditar que é sempre assim. Só que o facto de uma relação lá atrás, uma pessoa ter sido daquela forma, não significa que as pessoas das relações futuras, nessa linhagem cultural e nessa linhagem familiar, que tenha que ser sempre dessa forma. Só que as pessoas trazem isso como algo cultural, uma mensagem que vai sendo passada pela sociedade, uma mensagem que vai ser passada família, uns atrás dos outros, não é? Das várias gerações, umas atrás das outras. Então, por exemplo, em ambientes pobres, pessoas que vêm de ambientes pobres, muitas vezes ouve-se dizer o quê? O teu avô já foi pobre, o teu bisavô já foi pobre, o teu avô foi pobre, nós somos pobres, tu também vais ser pobre. E vão levando essa crença limitante, na realidade, dizendo que a pessoa nunca vai conseguir superar ou ter dinheiro, e instalam essa crença limitante na criança, não é? Vamos supor que está uma mãe ou um pai a passar já para um filho, instalam essa crença limitante dizendo que ninguém na nossa família foi rico, portanto também nunca serás. Todos a nossa família foi pobre, portanto também serás. E aí começam a vir essas crenças limitantes. E é apenas mais uma das crenças que vem culturalmente, socialmente e familiarmente passando de geração em geração. Mas temos mais, por exemplo, a frase burro velho não aprende línguas. Quem disse que burro velho não aprende línguas? Isso instala uma crença que a pessoa que a partir de determinada idade já não tem capacidade para aprender. E isso é mentira, pessoal. O cérebro é um músculo, tá? Nós aprendemos através da linguagem que vamos passando para o cérebro, vamos processando, vamos codificando e vamos instalando em nós essa aprendizagem através do cérebro. E o cérebro é um músculo. O que é que acontece muitas vezes? As pessoas, quando começam a acreditar que burro velho não aprende línguas, acham que a partir de determinada idade ou já não vale a pena aprender, ou já não tem capacidade para aprender, ou nem vale a pena o esforço. Porque essa mensagem social e cultural vai passando de geração para geração. E eu conheço pessoas bem experientes na idade que sempre estão em processo de aprendizagem. Porquê? Porque elas estão a exercitar o seu músculo do cérebro. E enquanto elas exercitarem esse músculo do cérebro, elas têm capacidade de aprender. Óbvio que às vezes existem, não é? Lá atrás, ou existem algumas doenças que podem ser incapacitantes de alguma forma. Mas supondo que a pessoa não tem nenhuma doença incapacitante, que elas muitas vezes também vêm por estas crenças, em que elas trazem estas doenças muitas vezes para justificar que burro velho não aprende línguas, então elas sempre têm a capacidade de aprender mais e mais e mais, desde que elas exercitem o músculo. É o mesmo que tu ires ao ginásio. Tu vais ao ginásio para quê? Exercitar os teus músculos. Para quê? Para eles se manterem ativos, para eles poderem mexer-se. E o teu músculo do cérebro é exatamente igual. Enquanto tu exercitares esse músculo, que sempre traz capacidade de aprender. Então, burro velho não aprende línguas, cancela isso, não é? Ignora, elimina essa frase do teu sistema. A Cris está aqui a dizer, fartei-me de ouvir isso. No entanto, ensinei a minha avó a escrever o nome dela, tinha 80 anos. Ora, aqui está. Com 80 anos, ela ainda aprendeu a escrever o nome dela. Nunca é tarde. Pessoal, nunca é tarde para aprender. Se vocês pensarem bem, sempre que a pessoa tenha interesse em aprender, ela vai aprender. E aí a Cris fez exatamente isso. Ela tinha ouvido essa frase, mas ela não se limitou por essa crença. Até porque a Cris é professora, não é? Então ela sabe muito bem que o facto de exercitar esse músculo faz com que a pessoa se mantenha ativa. Quando a pessoa deixa de aprender, ela passa a estar inativa. E aí começa a instalar-se efetivamente esse limite na capacidade de aprendizagem. Porque o músculo vai definhando. É como os teus músculos do corpo. Eles vão definhando se tu não os exercitares.
E aí começas a ficar limitado, começas a ficar, não é, encolhido. Às vezes as pessoas começam a ficar corcundas. Porquê? Porque elas não exercitam os seus músculos. E o cérebro é um músculo, está bem? A Cris diz assim, mas a minha avó acreditava nisso, que não iria conseguir. Tal era a crença. Mas de alguma forma tive esta capacidade de lhe mostrar e provar que era possível. Eu não sei se ela eliminou essa crença de todo, mas uma coisa é certa, ela conseguiu ultrapassar uma crença limitante. Como? Através de um incentivo que tu lhe deste, um incentivo, uma motivação, e nunca desistir, não é? Com a paciência, com a flexibilidade, com a vontade de ensinar uma pessoa a escrever. Escrever, às vezes a pessoa diz, mas agora vai aprender a escrever tudo. Não, tudo bem, mas aprendeu a escrever o nome dela. Já é uma grande coisa. Com 80 anos, se uma pessoa não sabe ler e escrever, acreditem, é uma grande coisa. Porque há pessoas que não se permitem, nessa idade, aprender mais nada, porque acham que burro velho não aprende línguas. Então essa é mais uma mensagem, na realidade, social e cultural. Mas, por exemplo, mensagens de família, eu falei há algumas, não é? Na família todos foram pobres, portanto toda a gente vai ser pobre. Então, essas mensagens que vão passando assim, ou na família toda a gente se dedica a esta atividade, ninguém sabe fazer outra coisa. E aí a pessoa fica naquele limite, naquela caixinha de que só é apta para fazer aquela profissão. Trazendo essa crença limitante, limitando o seu espectro de atuação, não é? Simplesmente porque na família toda a gente toda a gente se dedicava à cultura, à agricultura, portanto toda a gente vai ser assim, ou toda a gente era de letras, portanto toda a gente vai ser assim. Até que alguém na família diz, não, eu quero ser outra coisa. Fazendo o quê? Seguindo o seu propósito, indo atrás dos seus sonhos. E isso faz quebrar essas crenças limitantes das famílias que acham que tem que ser sempre assim. Talvez vocês conheçam famílias de médicos. Todos foram médicos, gerações atrás de gerações, médicos e profissionais da área de saúde. E parece que não saem daquela atividade da área da saúde, precisamente porque foi criado aquele limite que na família são todos assim. E essas são apenas algumas das mensagens, algumas das mensagens familiares que vão passando de geração para geração. A Cris diz, tens razão, Ana, tem a ver com a vontade que temos, sem dúvida, porque se a pessoa não tiver vontade, ela não aprende. Se ela não tiver vontade de quebrar crenças limitantes, ela não quebra. Se ela não tiver disciplina, porque muitas vezes é preciso disciplina para quebrar essas crenças limitantes, ela não evolui. Então é preciso muita disciplina, muita força de vontade, é preciso muito querer. É preciso muito estar apto para abrir a caixinha e deixar entrar novas coisas. E deixar sair aquelas que são lixo. Entre aspas, foi colocado dentro delas, que foram importantes em determinadas alturas, com certeza, porque elas fizeram com que essas pessoas pertencessem a uma família, porque também é muito importante a família, não é? Pertencer à família. Então tudo isso é importante em determinada altura. Só que não pode ser limitante a tal ponto que a pessoa vá até o resto da sua vida a acreditar naquilo, sem, no mínimo, perceber, será que dá para fazer de outra forma? Será que podia ser de outra forma? Será que eu podia ter resultados diferentes? Será que eu poderia aprender outras coisas? Então essas mensagens são muito importantes. Por exemplo, uma outra frase que fala muito é, nunca passarás da cepa torta. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Que é a pessoa, por exemplo, que tem sempre insucesso nas coisas ou que nunca consegue fazer nada e que a pessoa ainda, outros da família e outros amigos vão sempre dizendo, tu nunca sairás da cepa torta. Então a pessoa acredita que ela nunca vai ser mais do que aquilo que ela já é. Então ela acredita que nunca vai conseguir nada mais do que aquilo que ela já faz. E isso são tudo crenças que vão sendo instaladas, que estão na origem de muitos limites que as pessoas vão criando em si próprias, trazendo uma vida limitada, na realidade é isso, uma vida limitada e impedindo a pessoa de ser livre, impedindo a pessoa de chegar mais longe, de ter melhores resultados. Então, a segunda origem mais comum, portanto, a primeira que eu falei foi experiências pessoais e generalizações, e agora falei de mensagens sociais e culturais. Agora quero falar de modelagem de comportamentos, que há
talvez no mês passado, eu coloquei um vídeo nas redes sociais do OK Porto que mostrava muito a influência, não é? Como um pai inspira um filho, não é? Um pai é uma criança e a criança imita tudo o que o pai faz. Mas como faz aquilo para imitar aqueles comportamentos, ela faz isso para imitar muitas coisas mais, inspirando-se nelas. Vai modelando os comportamentos dos seus pais, dos seus pares, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus primos, dos seus professores. E muitas vezes isso também cria limites, porque o facto da outra pessoa não conseguir fazer alguma coisa não significa de forma alguma que eu também não consiga. Só porque ela não conseguiu, talvez ela não tenha arranjado a estratégia certa, eu posso arranjar uma outra estratégia que faz com que eu consiga atingir um determinado comportamento. Só que muitas vezes essa modelagem de comportamentos faz com que eu me limite naquilo que eu quero fazer para a minha vida. Então, por exemplo, pessoas de referência, não é? Eu falei pais, professoras, amigos, não é? Amigos chegados, irmãos, são tudo pessoas de referência. E elas terem determinados comportamentos, muitas vezes a criança lá atrás vai replicar esse comportamento, que é essa tal modelagem de comportamentos. Ela vai fazer da mesma forma porque ela acha que é assim que deve ser feito. E muitas vezes o próprio adulto, ao invés de incentivar a procurar outras formas, muitas vezes o adulto nem percebe que a criança está a modelar aquilo, está a trazer aquela forma de viver e aquela forma de fazer, sem entender que ela podia ser puxada para fazer algo mais. Porque muita essa tomada de consciência das crenças limitantes não tem só a ver com as crianças que vão crescendo, tem muitas a ver também com os pais que vão tomando essa consciência e mudando as próprias crenças dos próprios filhos. Eu lembro-me quando fiz o meu treino lá em 2014, o MAP, não é? Como eu faço hoje, quando eu fiz o meu treino lá em 2014, quando havia alguns momentos em que nós podíamos estar, eu levava os meus filhos, eu começava a ver determinados comportamentos neles que eu dizia, como é que é possível? E foi aí que eu comecei a tomar consciência de uma série de crenças que eu estava a instalar neles, que eu felizmente consegui mudar. Consegui levar outros comportamentos mais potenciadores para que eles pudessem também instalar, modelando os meus próprios comportamentos. Então é muito importante essa tomada de consciência, não só na própria pessoa, se eu tenho uma crença limitante, eu tomar consciência disso e poder mudar, mas eu também tomar essa consciência daquilo que eu estou a fazer nos meus comportamentos que têm impacto direto nas pessoas que são mais próximas de mim. Porque isso é super importante, vocês entenderem essa tomada de consciência. Porque é isso que vai fazer mudar muitos dos comportamentos e muitas das crenças limitantes que os nossos filhos vão trazendo, porque nós de alguma forma também fomos instalando isso nelas. Eu acredito que os meus filhos ainda tenham algumas. Muitas delas talvez eu nunca chegue a ver. Muitas delas talvez eles nem eles próprios cheguem a ver. Mas esse policiamento dos nossos modelos de comportamento, esse policiamento de verificar como as coisas vão sendo feitas, faz com que eu possa incentivar a fazer diferente. O facto de ele ter dado certo aqui não significa que ele nunca dê certo, que era aquilo que eu falava das experiências pessoais e generalizações. O facto de ter dado errado aqui, eu posso fazer de uma forma completamente diferente para eu ter um resultado diferente aqui e conseguir aquilo que eu quero. E aí eu quebro essa crença limitante. Então, essas réplicas de comportamentos, por exemplo, famílias que discutem muito e as crianças vão estando atentas e vão observando esses comportamentos, talvez elas tenham essa crença limitante que os relacionamentos são sempre assim, que são relacionamentos conflituantes, que é normal haver brigas, e elas vão crescendo achando que isso é a normalidade dos relacionamentos. Porquê? Porque elas modelaram esses comportamentos dos seus próprios pais, que viram que estavam sempre em conflito, sempre a discussão, sempre, não é com discussões acesas, obviamente que um casal discute, mas discute de forma aberta para criar soluções e alternativas. Mas quando ela só ouve discussões, gritos, tudo isso, ela começa a acreditar que aquilo é o padrão normal de um casal, de um relacionamento.
E é isso que é importante tomar atenção, porque isso vai criando essas crenças limitantes na pessoa. Quando ela cresce, ela acha que os seus relacionamentos também serão da mesma forma. Depois, por exemplo, pais e mães que não foram bons na escola. Matemática então é dose. Pai ou a mãe não gosta de matemática, acha que a matemática é uma seca, acha que a matemática é difícil. Normalmente os filhos têm tendência a ter o mesmo tipo de comportamento e dizer: a matemática não presta, a matemática é difícil, eu não consigo aprender matemática. Porquê? Porque eles já ouviram os pais a dizer isso lá atrás. E se os pais disseram isso lá atrás, e se os pais têm sempre razão perante os filhos, entre aspas, não é? Porque são modelo para eles, eles começam a acreditar que eles também não têm capacidade, ou não gostam, ou que acham que é chato. Quem diz matemática, diz português, ou diz qualquer outra disciplina, ou diz a escola no geral. Então é muito importante ter cuidado com essa modelagem que vai vindo de pessoas para pessoas, principalmente nas famílias, de pais para filhos, em que os filhos vão modelando os comportamentos dos pais, achando e acreditando que aquilo é a realidade. Essa tomada de consciência nos próprios pais é de veras importante. Depois a terceira origem mais comum que eu trago aqui, terceira não, a quarta, não é? Porque já falei de três. A quarta são os significados, que eu até no início estava a misturar um pouquinho com as experiências pessoais, porque está muito interligado também, não é? Que é o quê? Quando eu tenho um determinado evento e dou esse tal significado, algumas pessoas podem achar que aquele significado que eu dei não tem nada a ver, porque elas dão um significado completamente diferente daquele que eu dei. Então o significado que eu dou a alguma coisa que me aconteceu pode criar em mim alguma crença limitante que para outra pessoa não tem qualquer significado. Que é uma coisa irrisória, é uma coisa insignificante para ela, porque o significado que ela dá àquele evento é totalmente diferente do meu. Por exemplo, há pessoas que não gostam, só para entendermos aqui um bocadinho essa parte do significado. Há pessoas que não gostam de aniversário. Não sei se conheces pessoas assim. Não gostam de celebrar o seu aniversário. Porquê? Porque ou alguma vez lá atrás houve um evento, provavelmente numa data de aniversário seu ou de alguma pessoa muito querida, em que aconteceu algo que foi negativo, digamos assim, para a vida dela, e ela começa a acreditar que sempre que vem um aniversário algo negativo vai acontecer. É óbvio que isto é no inconsciente, mas a verdade é que isso traz essa sensação, quando se chega nessa altura, que algo vai acontecer. Isso acontece também com padrões de comportamento. Se pensares, existem alguns momentos do ano, talvez, em que aconteça, que sempre que chegas àquela altura do ano, tu entras numa nostalgia, tu entras num stress, tu entras em ansiedade, tu entras em algum sentimento, alguma emoção te atrapalha, porque ela está relacionada com um evento, algures lá atrás, que muitas vezes tu não sabes qual é, porque não sabes, porque não lembras, mas que criou em ti, instalou em ti um significado tal que te limita sempre que surge aquela altura do ano. Então, por exemplo, aniversários, há pessoas que não gostam de Natal, também existem pessoas que não gostam de Natal, porque Natal é momento de família, talvez tenha havido alguma perda no Natal e em que a pessoa diz assim: se é para isto não vale a pena. Isto é tudo no inconsciente. Gente, crenças limitantes vêm todas no inconsciente e a maior parte das pessoas não sabe a origem delas. Só estou a dar aqui algumas dicas para tu poderes ir no teu processo, na tua história, encontrar quando é que isto foi criado. Se tu colares esta live com as outras lives que eu fiz atrás, vai-te dar muitas pistas para tu poderes alterar as tuas crenças limitantes, para tu poderes ampliar as tuas crenças e poderes fazer as coisas diferente e teres mais resultados. As crenças é um mundo que se pode falar. Eu tenho falado muito sobre crenças ultimamente, porque na realidade as pessoas têm ações baseadas nas suas crenças. Elas só fazem as coisas se elas acreditarem que aquilo funciona. Então é muito importante ires ver bem esta parte das crenças, entenderes bem a parte das crenças, tomar muita consciência desta parte das crenças. Então, há alguma habilidade, por exemplo, que é questionada. Vamos, por exemplo, eu até 2014 era contabilista. Ainda sou, tecnicamente ainda sou contabilista. Porquê? Porque eu acreditava que queria ser igual ao meu pai, porque ele também era contabilista. Na realidade, ele
não era contabilista certificado, como hoje se fala, não é? Mas ele trabalhava na contabilidade. Então eu adorava ir às pastas dele, riscar as pastas dele, fazer os vistos, via como é que ele fazia e adorava fazer isso. Então na minha cabeça, a minha crença é que eu iria ser igual a ele em termos profissionais, criando esse limite. E foi muito importante, atenção. Por isso é que eu digo, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida é super importante. Toda a aprendizagem, todo o conhecimento, toda a escola que eu fiz para chegar até esse momento foi importante para aquilo que eu hoje sei. Porque eu hoje falo com pessoas, eu hoje lido com pessoas, eu hoje lido com o comportamento humano. E eu também sei o que é estar do lado de pessoas, ou como é que funcionam muitas pessoas que trabalham com números, trabalham muito formatadas na parte técnica, na parte racional. Óbvio que isso existe dentro de mim. Eu não desligo. Faz parte da minha história, faz parte do meu processo de aprendizagem. Então é super importante nós até agradecermos todo esse processo de aprendizagem. Só que na minha história eu acreditava, na minha crença eu acreditava que era aquilo que eu ia ser a minha vida toda. Até que eu tive a agradável surpresa de descobrir que havia muito mais do que números. E que era possível utilizar muito mais coisas. O que eu fiz aí foi ampliar o meu sistema de crenças. E obviamente que aquela crença que eu tinha lá atrás, que eu seria e era muito boa na área da contabilidade, eu hoje ainda sou. Essa crença continua cá. Só que eu, ao ampliar essa minha crença, significa o quê? Que eu posso fazer outras coisas também muito boas. E quando eu fiz esse meu processo de transição, deixando de ser contabilista, não é? A minha empresa continua a fazer contabilidade para algumas empresas, alguns clientes, só que eu contratei alguém para fazer isso. Porquê? Está aqui a minha gata a passar, ela gosta de entrar nas lives. O que é que eu fiz? Fiz um processo de transição, porque eu acreditei que era possível acumular na minha empresa as duas atividades. E eu não gosto de deitar clientes fora, digamos assim. Enquanto os clientes acreditam no meu trabalho, eu entrego o meu trabalho. Então isso significa que eu continuei a fazer esse trabalho, contratei alguém para fazer isso e fui fazendo um processo de transição para eu hoje me dedicar quase exclusivamente à área comportamental. E é isso que é preciso entender, é esse ampliar dessas crenças. O facto de eu ter sido ontem isto, não significa que eu tenha que ser isto a vida toda. Eu posso ser mais do que isto, eu posso ser diferente do que isto, ou posso simplesmente ser isto porque é aquilo que me preenche. E está tudo certo. É importante entender, é aquilo que te preenche? Ou será que tu andas limitado por aquilo que alguém quis que tu fosses? Então, as 4 origens comuns que eu trouxe aqui, só para fazermos um resumo das 4 origens mais comuns. As experiências pessoais e generalizações, depois vocês podem voltar a ouvir a live. As mensagens sociais e culturais e familiares também. A modelagem de comportamentos que vamos trazendo da sociedade, dos nossos pais, das pessoas, de referência para nós próprios. E até os nossos próprios comportamentos, obviamente, e os significados que vamos dando aos eventos que vamos vivendo. Mas então, vamos entender, estas são as origens mais comuns. Podes dizer, existem outras origens. Claro, existem várias origens. Eu trouxe estas 4 como as origens mais comuns. Existem muito mais. Até se vocês quiserem escrever aí outras que vocês achem que sejam para vocês origens mais comuns, escrevam aí, que é para eu depois ler e ficar gravado também aqui na nossa live, ou depois quando eu desligar a live, podem escrever nos comentários também aquilo que vocês acham que podem ser também algumas origens mais comuns para as crenças limitantes. Mas vamos então perceber, se estas são as origens mais comuns, como é que eu posso evitar instalar estas crenças limitantes noutras pessoas? Porque muitas vezes nós somos instaladores de crenças noutras pessoas. Então como é que eu posso evitar? Então trago aqui também 4 cuidados a ter para evitarmos instalar estas crenças limitantes. Então a primeira que eu trago aqui é cuidado com as mensagens que utilizamos. Falei nas mensagens sociais e culturais e familiares. É muito importante entendermos como é que passamos a mensagem aos nossos filhos, aos nossos companheiros, porque também existem crenças limitantes instaladas entre companheiros. Muitas vezes eu falo com pessoas para fazer o treino, que elas pedem uma informação e elas acham que não têm capacidade de fazer, porque o seu próprio companheiro ou companheira lhes diz: tu não precisas disso, tu não mereces. Não mereces, as pessoas normalmente não dizem não merece. Tu não precisas disso, isso não é para ti.
E isso vai instalando crenças limitantes que a pessoa não tem permissão para evoluir. Então, cuidado com a mensagem que vais passando, principalmente às crianças, mas também às pessoas com quem tu vives, que fazem parte da tua vida. Então, esta é a primeira dica que eu trago aqui para evitar instalar crenças limitantes. Uma outra dica que eu trago aqui é: promove uma mentalidade de crescimento. O que é isto da mentalidade de crescimento? Falo muito deste tema, não é? Nas palestras que às vezes as empresas me convidam para fazer, ou nas empresas, ou às vezes aquelas palestras que nós fazemos também ao nível geral, em que falamos dessa mentalidade, não é? O mindset, que é aquele palavrão que se usa muito hoje, o mindset de crescimento. Que é o quê? É uma mentalidade em que tu podes estar a evoluir todas as vezes. Quando tu instalas essa mentalidade ou ajudas as pessoas a entender que é possível aprender mais, evoluir mais, questionar aquilo que já se faz de uma forma positiva para trazer outras respostas, quando tu trazes essa mentalidade de crescimento, tu começas a ampliar o teu sistema de crenças e a desinstalar, entre aspas, algumas crenças limitantes. E isso evita instalar algumas crenças que podem fazer com que a pessoa sempre haja assim até o resto da sua vida. Tá bom? Então, promover um ambiente positivo. Muitos ambientes, se pensares bem, são muito negativos. Parecem negacionistas, não é? Estão sempre a dizer, isso não pode ser assim. Coitadinhos. Está mal. Isto assim. Isto aquilo assim. Quando tu promoves um ambiente mais positivo, as tuas crenças também não são instaladas de forma limitante. Porquê? Porque existe mais abertura. Existe sempre a possibilidade de ver que existe mais para além do que aquilo que se está a ver ou a sentir ou a ouvir no momento. Essa mentalidade positiva permite inclusivamente que em situações menos positivas da vida tu vejas o lado positivo que advém daí. Porque qualquer desafio que a tua vida te traga, sempre ele te pode trazer uma aprendizagem, um ensinamento. Então, quando tu trazes essa mentalidade positiva, tu podes questionar e trazer novas crenças para o teu sistema. E depois, por último, é promover uma cultura de valorização e respeito pelas diferenças. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos ideias diferentes. Todos nós temos respostas diferentes para determinadas situações. Quando eu digo, tu estás errado, eu estou a limitar a minha crença naquilo que eu acredito, da forma como eu faço. O facto de outra pessoa fazer de outra forma não significa que ela esteja errada. Talvez ela até tenha uma forma diferente de fazer, que pode ser muito mais positiva para ti. Então, quando tu trazes esta valorização das respostas dos outros, quando tu trazes esse respeito pelas diferenças do outro, tu começas a ampliar também o teu sistema de crenças, porque tu começas a ser assim. Então, mas espera lá, mas se a pessoa fez daquela forma e ela acredita que aquilo é certo e até está a dar resultado, então talvez eu também possa fazer de forma diferente. E tu começas a trazer novas formas de trazer os teus resultados para a tua vida, simplesmente porque tu respeitaste aquilo que nós dizemos, não é, em programação neurolinguística, respeitaste o mapa do outro, respeitaste aquilo que o outro entende como sendo a verdade dela. Porque a verdade é muito relativa. A verdade para mim é diferente da verdade para cada um de vocês que está aí desse lado. Então é preciso também ter esse respeito pelas diferenças entre as pessoas. Então estas 4 dicas são muito importantes para evitar instalar crenças limitantes no outro, mas também em ti próprio. Tudo bem? Então vamos lá. Dei aqui 4 origens mais comuns para instalar crenças limitantes e 4 dicas para evitar instalar crenças limitantes nos outros e em ti próprio. Aí eu quero deixar aqui um pensamento para ti que estás aí desse lado. Quais destas dicas estás a utilizar? Quais achas que podem trazer mais impacto positivo para ti? Qual é que tu acreditas que poderia trazer melhores resultados para ti? E se tens aí outras dicas também para evitar instalar estas crenças, que eu já estou aqui a terminar a live, escreve aí nos comentários, partilha também. Porque quando tu partilhas, também estás a ampliar as crenças dos outros. Quando tu partilhas o teu conhecimento, as tuas experiências, a tua forma de ver o mundo, de sentir o mundo e de ouvir o mundo,
tu amplias as crenças das outras pessoas e muitas vezes as crenças que eram limitantes da outra pessoa, a pessoa pode dizer assim, afinal pode ser de outra forma. Então estou aqui em modo de despedida já aqui desta live, vamos aqui a terminar a live, quero agradecer a presença de todos vocês e deixar esse desafio aí para vocês escreverem como é que vocês fazem essa mudança nas vossas crenças limitantes para ajudar outras pessoas a evoluir também. Pode ser? Estamos assim combinados? Não sei, vocês não respondem nada, estão muito caladinhos. Gratidão a Tília, gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui. E já sabem que esta live vai ficar gravada para que tu possas ouvir, ver, rever, sentir tudo aquilo que foi dito aqui e inclusivamente conjugando com as outras lives que falaram sobre as crenças, também poderes melhorar o teu próprio sistema de crenças, transformando as tuas crenças limitantes em crenças potenciadoras, porque é isso que tu mereces para a tua vida. Então, deixo-vos aqui com um coração gigante, com um abraço enorme e dizendo que na próxima segunda-feira estarei de novo às 20h29 em live para falar sobre mais um tema que espero que seja realmente do vosso interesse e que vocês possam partilhar e participar e trazer também experiências para mim própria, para eu também aprender. Então, até para a semana. Vemo-nos lá. Boa semana!